Shalom, Adonai, boa tarde, povo lindo que vai morar no céu. Vamos hoje meditar sobre a palavra de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Então, essa palavra de Timóteo, é uma palavra que todos aqueles que desejam o episcopado, que deseja um cargo na igreja, que deseja exercer o seu chamado, ele precisa meditar nesse capítulo 2 todo e guardar na tábua do coração. Não somente esse capítulo do 2 Timóteo, as cartas de 2 Timóteo, mas as cartas de 1 Timóteo também, porque aqui está toda a regra e instrução de como deve ser ungido e como o obreiro deve se apresentar a Deus aprovado. Infelizmente, tem pessoas que acham que exercer um cargo na igreja é de qualquer jeito, é de qualquer maneira. E acha também que não haverá consequências, de quando a pessoa se autotitula um cargo que Deus não chamou, ou se chamou ainda não capacitou, não mandou ainda ser ungido. Às vezes a pessoa está muito tempo dentro da igreja e se acha capacitado, se acha que está na hora de ser ungido, se acha. Mas aqui a palavra instrui que a gente primeiro tem que procurar se apresentar a Deus. Antes de se apresentar ao pastor, à liderança da igreja, a gente precisa se examinar e se apresentar a Deus como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Para quê? Para não passar vergonha e envergonhar o Evangelho de Cristo. Em outras traduções, tem como título de 2 Timóteo 2,15, um trabalhador aprovado. A palavra obreiro quer dizer trabalhador, operário de uma obra. E aqui, nessa outra tradução, diz assim: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Não é a nossa verdade, é a verdade do Evangelho. E em outras traduções diz assim: seja um bom obreiro. Um obreiro que não precisa ficar envergonhado quando Deus examina o seu trabalho e que ensina corretamente a palavra da verdade. Então, como é que eu vou ensinar se eu não sentei para aprender? Então, é necessário sentar para aprender primeiro, para depois ensinar. Se, meus amados irmãos, meditar nesse capítulo todo, Deus vai mostrar como é que ele aprova ou desaprova, Porque no versículo, a partir do 20, ele fala assim: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. E também no versículo aqui anterior, do 19, o Espírito Santo fala assim: todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então aqui Deus, ele sabe quem é os dele, quem não é, porque muitos nessa última hora estão se titulando, mas pelos seus comportamentos mostram que Deus não o chamou para aquela obra e envergonha o nome do Senhor.